Boa tarde, meu povo. Vamos dar início a mais uma live, né? Vamos dar início. Hoje a live é sobre, vamos começar o mês vocacional, né? Então vamos ter aí o período das vocações sacerdotais, temos as vocações dos leigos, né? Temos a vocação dos catequistas, dos sacerdotes, a vocação dos pais, vocação familiar também é uma vocação que também vai ser debatida aí nesse mês. Então é um mês bem propício para vários debates aí sobre a questão da vocação. Em especial hoje vamos estar, né, daqui a pouco, vamos estar só esperando aqui a presença do nosso querido Padre Jurandir, né, o pároco oficialmente, o reitor do Oratório Tridentino Nossa Senhora do Rosário. Fica lá na Rua da Conceição, por trás ali do Shopping Boa Vista, logo no começo da Rua da Conceição, né? Quem pega ali é Gervásio Pires, se eu não tiver errado. Parece que é isso mesmo, quem vem da Gervásio Pires, você pega logo a primeira, depois que atravessar o sinal, a primeira à esquerda, você vai ver logo a igreja de Nossa Senhora do Rosário, e lá está o Oratório Tridentino, nosso querido Padre Jurandir. E hoje, agora nesse momento, vamos dar início à nossa live, né, oficialmente aqui, e vamos esperar, né, assim que ele der sinal, para continuarmos. Enquanto isso, vamos fazer uma breve aqui oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, o que é realmente um pouco esta palavra vocação, né? Vocação é uma palavra que ela tem uma raiz latina, né? Mas aí eu não vou entrar nesse detalhe muito sistemático, não. A vocação, vamos ficar numa parte mais explicativa. A vocação é um chamado que a pessoa tem, né? Que você recebe para uma determinada função, né, para uma determinada realização na sua vida. Esta vocação pode ser uma vocação sacerdotal, né, o indivíduo ele sentir o amor, ele sentir o desejo de servir a Deus mais plenamente, né? A vocação de família, aquele indivíduo que quer se casar, construir uma família, que quer ter uma esposa de verdade, ele quer construir uma família, um lar para Deus, também é uma vocação, né? Nós temos a vocação à vida religiosa. A vida religiosa ela pode ser uma vida celibatária, ela pode ser uma vida voltada para o trabalho da igreja, né? Nós temos as irmãs, as freiras, né, que vivem esta vida de virgindade, devota a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também temos o pessoal que são também, eles têm uma performance, nós poderíamos dizer que são, meu Deus do céu, que eles vivem num grau menor, né? Algumas dessas pessoas que vivem num grau menor, algumas delas são sim casadas, mas têm um trabalho vocacional também dentro da igreja. Então é basicamente isso que eu queria chegar. Então, tudo isso é o trabalho vocacional, gente. São pessoas que são chamadas por Deus para uma determinada missão, para uma determinada objetivo na sua vida. E esse objetivo também pode ser de vários modos, tá? A vocação não só está voltada para o ambiente ou para o âmbito religioso, não, né? A pessoa que ela tem em si, ela tem no seu coração o desejo de ajudar o próximo. Aquela pessoa ela se identifica, por exemplo, com a medicina, ela tem a cabeça, ela tem tudo voltado para
para aquela situação da medicina, ela gosta daquilo. Então, é uma vocação. Também é um chamado de Deus a ela exercer a medicina, a ela exercer a sua vocação, né, ali dentro da medicina. Nós temos também a vida como um professor, também é uma vocação, né? A pessoa que se dedica a ensinar bem, a ensinar de verdade. Isso é algo muito, muito importante mesmo, tá? E nós temos a vocação do catequista, né? A vocação do catequista é aquela pessoa que ela estuda, ela também medita e ela está voltada para os sacramentos como um todo da igreja. Ela vivencia, né, os sacramentos da igreja, ela estuda, né, e consequentemente ela tem a responsabilidade de passar isso adiante. Então aí nós vamos ter a catequese, ela se divide em pré-catequese, né? Nós temos os pequenininhos, em algumas catequeses consegue trabalhar, né, com os menorzinhos, pequenininhos, na faixa etária ali dos seus 3 anos para cima, 4 anos para cima, entendeu? Existe aquela pré-catequese, que é uma espécie de pré-primeira comunhão, são crianças que estão entre 5, 6 e 7 anos, né? Nesse intermédio aí de tempo. Nós aí vamos ter depois a primeira Eucaristia, né, que são crianças já a partir dos 9 anos, né, que já estão numa idade adequada para a primeira Eucaristia, a partir dos 9 anos. E depois nós temos um período de perseverança que vai entre os 10, 11 anos até os 13, 14 anos. E que esse período de perseverança é um período de aprofundamento, né, da nossa fé, que a criança passa, e aí, por fim, chegando nessa sua caminhada catequética, ela chega a crisma já com seus 14, 15 anos, para o aprofundamento maior dos mandamentos de Deus, para um aprofundamento, boa tarde, tia Anjo, para um aprofundamento dos mandamentos da lei de Deus, dos sacramentos que ele recebeu e o sacramento da crisma por excelência. Então, a vida vocacional, ela é repleta, ela tem inúmeras situações, tá? E é muito importante que seja vivenciada. Chegou agora na cabeça a vocação dos leigos. Leigos, muitas vezes, pessoas casadas, mas que têm uma vida, né? Também, boa tarde, Edilene, tem uma vida consagrada a Deus, eles têm uma dedicação toda especial, um trabalho voluntário muitas vezes também para Deus. Então, a vocação dos leigos, vocação dos catequistas, a vocação dos pais, eu já falava, né, o indivíduo que quer ser pai, a vocação do sacerdócio, eu que vivi um tempo da minha vida, né, com as irmãs do antigamente, hoje atual Hospital Maria Lucinda, mas antigamente era o Hospital Infantil, e ali atrás funcionava um internato, né, que as irmãs cuidavam de vários jovens, entre rapazes e moças, né, e eu fazia parte daquele grupo, né. De manhã a gente estudava, à tarde tinha outras atividades. No caso dos meninos, a gente tinha os estudos na área de filosofia com as irmãs, ainda me lembro, irmã Rosalinha, pessoa conhecimento profundo, né. E também tinha a marcenaria, né? Tinha um trabalho de marcenaria, por ser as irmãs, elas tinham esse trabalho que elas gostavam tanto, que era o trabalho de São José, né? A gente aprendeu o trabalho da marcenaria. Então lá a gente tinha essas atividades, e eu vivi lá durante bom tempo, né, da minha vida. Então era um caminho também vocacional para a sua escolha, para a sua vivência. Hoje a igreja também tem essa caminhada vocacional aí, né, para muitos jovens. Existem inúmeras comunidades que fazem este trabalho vocacional. E é como eu estou dizendo, esse trabalho vocacional, ele não só está voltado para a questão da igreja. Existe também a questão, nós podemos dizer, a questão social. Você que gosta muito de artes, você que tem esse apreço às artes, né, e sei lá, quer fazer uma faculdade de artes,
uma coisa voltada, e que isso muitas vezes pode ajudar, isso pode levar uma situação ao nosso semelhante, uma situação boa, entendeu? Então, gente, a vocação ela é muito grande. Então, a igreja a partir de hoje começa a vivenciar esse mês vocacional, mês de agosto, um mês dedicado ao período das vocações como todo. O primeiro domingo sempre dedicado à questão sacerdotal, em especial amanhã vamos ter aí, né, a vocação dos sacerdotes, que tem uma vida religiosa, uma vida pautada em oração e estudo, né, para que ele possa e esteja preparado para abraçar as comunidades, e isso é muito importante. Então, esse é o verdadeiro fator, né, da vocação. Eu também deixei aqui separado um texto, né, do Evangelho de Mateus, que eu gostaria de ler, que eu acho muito importante. Este Evangelho, ele mostra, né, o próprio Jesus Cristo naquele momento, ele mostrou a vocação em vários aspectos. Em vários aspectos, naquele momento, Cristo mostrou a vocação ali em vários aspectos, né? E aí eu quero ler aqui para vocês, né, um pouco desta carta, aliás, perdão, do Evangelho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Tá? Eu vou dar uma lida aqui para a gente argumentar um pouco, esperando aí a chegada do nosso querido Padre Jurandir. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões, e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova. E perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da natureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Então, este primeiro ponto aqui da carta do Evangelho de Mateus, estou fazendo uma referência às famílias, ao homem que verdadeiramente é vocacionado a ter uma família, a ser digno, honrado. Então, Cristo mostra que a vocação ao matrimônio também é um chamado de Deus, e é um chamado sério, é um chamado importante. Família não é brincadeira. Então, tá aqui as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo neste primeiro momento aqui que eu li, do Evangelho de São Mateus, de que família é uma vocação, porque é desta família que vão nascer bons sacerdotes, bons médicos, professores, engenheiros. Então, a vida vocacional da família é algo primordial. Esse é o primeiro ponto. Dando continuidade, né? Aí vamos chegar a outra vocação que nós vamos celebrar amanhã, a partir do versículo 10. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Né? Veja, os discípulos pensavam até como os fariseus, né? Era lícito o divórcio. E Jesus mostra que não. Jesus acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito,
há homens que nasceram assim, do ventre materno, e há homens que foram feitos por outros, pelos outros homens. E há... perdão, gente, perdão, aqui uma correção rapidamente, viu? Aqui, que a tradução aqui é um pouquinho diferente. Nem todos são capazes de compreender esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, que compreenda. Eu estava usando a tradução aqui, mas ela mistura muito a palavra homens, né? E aqui dá para entender. Eunuco aqui era uma pessoa que vivia, era uma vida que vivia muitas vezes uma vida consagrada, uma vida devota, uma vida de reclusão. Podemos dizer que ele vivia também a sua virgindade. Então Jesus Cristo mostra que há homens que vieram assim para viver só por uma opção, né? Existem homens que estão assim porque a própria sociedade o condicionou ou o levou a esta situação por N motivos, né? Então, Cristo mostra que a vocação, ela parte de um chamado, e este chamado é algo muito importante. Nosso querido padre Jurandir entrou, vamos a chegada dele. Boa tarde, padre Jurandir. Eu estou sem seu áudio. Estou sem um áudio. Tá certo. Ele vai entrar aqui de novo, porque eu tava sem o áudio dele, gente. Eu não sei. Aqui tá tudo normal. Tudo normal. Deixei até o áudio no máximo, né? Então, gente, Jesus nos convida aqui a esta caminhada, né, a caminhada do Evangelho, a caminhada da família como um todo, certo? Para nós podermos sermos verdadeiros cristãos. Então, a vocação é um chamado de Deus a diversas áreas de nossa vida, né, como eu já relatei, e que vocês possam, de fato, viver cada um a sua vocação no seio da sua família, seja uma vocação celibatária religiosa, seja uma vocação profissional, um chamado que você tem, algo que você se identifica, algo principalmente que também vê o próximo, que vai ser algo benéfico ao próximo. Então, é muito importante, gente, vocês compreenderem de fato a vocação, né, como um todo. Então, realmente é algo, de fato, muito, muito, muito importante mesmo. Estamos agora aqui só aguardando a entrada do nosso querido padre Jurandir, né, neste momento aqui para compartilhar um pouco da sua experiência sacerdotal, né, do seu chamado, como ele foi chamado, da sua caminhada, né, de um pouco da sua vida, das suas dificuldades, né, desse lado da caminhada sacerdotal, né? Então, estamos só aqui no aguardo da entrada do nosso querido padre Jurandir. E aí, gente, para vocês meditarem, eu deixo aí o Evangelho de Mateus, né? Do capítulo 19, versículo de 1 a 10. Ele está falando sobre a questão do matrimônio, da importância, da fidelidade, né? Do valor que o homem precisa dar à sua esposa para constituir uma família, né? E do versículo 10 até o versículo 12, vamos estar recebendo aí padre Jurandir. Nós vamos ter a questão dos sacerdotes, da vocação sacerdotal, que também é algo muito importante. Padre Jurandir. Olá. Boa tarde, seja bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe. Bom, esta live, ela hoje tem como intuito a vocação, né? Então eu até falava aqui um pouco
da minha caminhada quando jovem, que eu vivi muito tempo com as irmãs, que hoje é o Hospital Maria Lucinda, lá funcionava um vocacionado, e eu estudei lá durante 9 anos da minha vida, né, vivi, e a vocação é um chamado, seja não só para a vida religiosa, como para a vida como um todo, seja para um médico, para um professor, tudo a gente tem que ter uma boa vocação para se dedicar. E hoje, né, o nosso convidado especial é o senhor, porque nós queremos saber primeiro, assim, como foi o seu chamado, esse chamado que Deus faz a cada um de nós, né? E depois a sua caminhada nesta vocação sacerdotal, até onde o senhor chegou hoje, né? Eu até já falei logo no princípio, né? Fazemos parte aqui do Oratório Nossa Senhora do Rosário, que fica ali na igreja Nossa Senhora do Rosário, na Rua da Conceição, logo no começo ali, por trás do Shopping Boa Vista, né? Até convidei quem puder. A igreja recentemente está passando por uma reforma, em breve vai ficar muito bonita, e o povo se sinta aí convidado. E hoje vamos, né, escutar um pouco da sua vida, esse chamado e da sua caminhada. Muito bem. Tá ouvindo agora? Tá ótimo, tô ouvindo. Pronto. Porque meu celular tá quebrado. Então Ei! eu esqueci disso, o áudio dele tá ruim. Então eu vim para o carro, porque eu liguei o Bluetooth agora do celular no carro, aí agora dá para pegar. Tá ótimo, pronto. Muito bem. Então, primeiro eu quero dizer da minha alegria de poder participar dessa live, não é, sobre este tema tão bonito, tão importante na vida de todo mundo, não é? Nós estamos falando de vocação, estamos no mês temático de agosto, que é um mês dedicado às vocações, e a primeira vocação a ser aí refletida é a vocação sacerdotal, né? Dedicada no primeiro domingo, justamente amanhã, porque no dia 4 é o dia de São João Maria Vianney, é o São Curadares, não é? E por isso, pela proximidade com o primeiro domingo, então o primeiro domingo é dedicado à vocação sacerdotal. E então, meu filho, eu quero parabenizar a catequese do Rosário. Que maravilha essa iniciativa tão boa de dar continuidade aos diálogos, à catequese, aos encontros. Isso é muito bom, né? E eu, como padre, me alegro muito de ver essas iniciativas, tá certo? Quero logo registrar agora, para não esquecer no final. Acabou a crisma agora, eu fiz o convite, alguns já estão até assistindo a live. Ótimo, ótimo, isso é muito bom, isso é muito bom. Esse povo daqui do oratório é nota 1000, com a graça de Deus. Olha, meu filho, então você me perguntou sobre a minha vocação. Veja, eu fui coroinha desde pequeno. Então, na igreja, eu ajudava o padre lá no altar, levava o cálice para o altar, levava a patena, as galhetas, e ajudando. E gostava muito. Eu tinha uns amigos, quando a gente era coroinha, e a gente ficava competindo quem ajudava mais por ano. Tinha uma lista e a gente ia marcando toda a missa que a gente acolitava, a gente marcava lá. Então, a gente tinha uma listinha e eu ia marcando lá a quantidade de missas que eu ajudava, né? Até que eu queria não só fazer aquilo que o padre, ou que eu fazia, mas eu queria fazer aquilo que o padre fazia. Eu fui me identificando com aquilo que o padre fazia, a missa que rezava, lia e pregava, não é? A visita com o povo, levar a comunhão, dar unção, ir para o cemitério, acompanhava o padre no cemitério, nas capelas. E eu dizia, eu quero fazer isso que o padre está fazendo. Então, desde coroinha, desde os meus 11, 12 anos, eu já tinha esse desejo. Mais à frente um pouco, quando as coisas foram clareando, eu já tinha 14 anos, então eu já tinha certeza de que eu queria ser padre. Eu sentia muito no coração esse grande desejo de querer ser padre. Conversei com o meu pároco, disse a ele que me identificava muito com esse tipo de trabalho, queria fazer isso. E ele, que me conhecia bem,
sabia que eu sempre fui um coroinha muito traquino, muito danado, não é? Ele me apoiou sempre, graças a Deus, mas olha, você tem que tomar jeito de gente, Eita! você tem que se Puxava de ajeitar, orelha. um puxavante de orelha. Mas isso fez com que aos poucos eu fosse também, não é, analisando, vendo o que é que eu precisava melhorar, né, que tipo de postura que eu deveria assumir a partir disso, o que é que eu deveria deixar de fazer, não é? Isso aos poucos foi fazendo sempre mais parte da minha vida. Então, quando acabei o segundo grau, aos 16 anos, eu já queria fazer vestibular para a filosofia, eu já queria ir direcionando que os meus estudos fossem para essa área da vida sacerdotal, e entrei no seminário aos 20 anos. Né? Eu fui jesuíta, entrei no seminário dos jesuítas, morei em Fortaleza, depois morei em Teresina, depois morei em Feira de Santana, na Bahia. Eita! Pois é, saí aí passando até que vim ser diocesano. Não é? Vim ser padre diocesano, padre secular. Mas no meu coração também tinha um grande desejo de ser professor. Eu sempre gostei muito de gramática. Eu sempre gostei muito de trabalhar, de ensinar. Eu ensinava aos meus primos, aos meus irmãos em casa, fazia reforço. E foi algo que eu pensei que talvez fosse me atrapalhar na vocação, mas não. Realmente foi bastante possível. Eu ainda hoje sou professor na Universidade Federal, consigo conciliar o trabalho de padre, o trabalho de professor. São dois trabalhos em cuja essência a gente, a gente encontra um pouco de semelhança, né? Um padre e um professor estão à frente, estão guiando, estão coordenando, articulando, tomando a frente da situação. O professor tem o seu sacerdócio, que é de ensinar, o padre tem o seu sacerdócio, que é de santificar o povo, trabalhar pela salvação das almas, não é? Uhum. E aos poucos eu fui me identificando, estudei também para ser professor, me formei como professor de português e hoje continuo sendo um padre muito feliz e um professor também muito realizado. E claro, não é que quando eu era professor, eu fui primeiro professor para depois chegar a ser padre, e eu ainda sentia que não estava completo. Somente depois de padre, não é, foi que eu senti essa plena realização, uma grande felicidade. Quando eu me tornei padre, que celebrei a missa pela primeira vez, realmente foi uma grande felicidade, muito mais do que entrar numa sala de aula para dar uma aula pela primeira vez, né? Foi algo assim, até hoje me lembro da minha primeira missa. Então, essa caminhada, essa participação de grupo, participei de grupos da igreja, fui catequista, fui do grupo de liturgia, fiz parte dos grupos de estudo bíblico, fiz retiros, né, fui acompanhado com padres espiritualmente para discernir a vocação. E tudo isso foi me ajudando, me confirmando, clareando mais, né, os meus sentimentos, a ponto de eu dizer, sim, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer, né, para chegar lá. E hoje sou padre há 5 anos, esse mês agora, dia 20, eu completo 5 anos de padre. Aí, pessoal, vamos fazer uma missa aí com o Padre Jurandir. Pois é. Um Muito bolinho aí, contente. 5 anos, que coisa boa. E agradeço muito a Deus, não é? De me chamar para ser um padre. Eu me realizo muito trabalhando. Trabalho com vocês no oratório. Trabalho também em Nova Descoberta. Já trabalhei em outras paróquias, em São Lourenço, na Catedral, em Boa Viagem. E assim a gente vai se colocando à disposição e a igreja vai vendo onde é mais necessário para nos enviar. E a gente tem que estar pronto para ir. Né? A gente tem que estar pronto para ir e fazer o que, na voz dos superiores, a voz de Deus seja ouvida, né? Para que o nosso testemunho possa valer a pena, né? Possa valer a pena e a gente diga assim, que bom, né? Que a vocação está sendo bem vivida. E hoje eu digo,
eu sou muito feliz de ser padre. Olha que coisa boa, graças a Deus. Eu estava lendo aqui, Padre Jundir, logo antes do senhor entrar, né, eu li a parte do Evangelho de Mateus, capítulo 19. Eu li aquela primeira parte, onde Jesus ele faz aquela censura contra o divórcio, enfatizando o valor da vocação familiar, o homem que realmente escolhe uma esposa, que constrói uma família, porque o senhor saiu de uma grande família, assim como eu e todos nós. Então, essa também é uma vocação que será, claro, posteriormente, eu acho que no próximo domingo, vivenciada a vocação do pai, daquele dono, daquele que gera a família, que dá à família as suas raízes, a importância de uma família bem fundamentada, não só no seu aspecto social, mas no seu aspecto religioso. É muito importante as famílias católicas terem essa fundamentação, porque são de boas famílias que saem bons sacerdotes como o senhor, como o nosso antigo pároco, o próprio Padre Cícero, o meu pároco aqui que o senhor conhece, né, Padre Antônio Diego. Então, nasceu de famílias, são de famílias bem estruturadas, né? E a segunda parte do Evangelho, que Jesus também mostra a vocação ao sacerdócio, a vocação à vida consagrada, que também vai ser meditada nesse mês, e também a vocação para nós, catequistas. Eu que vivi muito tempo com as irmãs, tive uma caminhada com elas, né? Ela de manhã a gente estudava e à tarde a gente tinha as atividades. Uma das atividades era uma marcenaria, que elas tinham lá, né? Tinha uma imagem de São José bonita, né? A gente trabalhava nessa marcenaria, né, com elas lá. Então, foi uma caminhada para mim muito importante, porque fundamentou mais ainda a minha vida religiosa. Meu pai ele morreu com esse grande amor a Nossa Senhora da Conceição, todo dia 8, até hoje, com 40 anos, mas eu subo todo dia 8, porque não é só a memória do meu pai, mas foi a fé que meu pai também me transmitiu, essa fé de sempre ir rezar, agradecer a Deus, né? Então, padre, eu agradeço ao senhor, né? E deixo ainda a palavra com o senhor, porque todos nós temos uma caminhada muito importante, seja na vida sacerdotal, como o senhor relatou aí, na vida como professor, é aquilo que eu falei agora há pouco, a vocação é um todo, as pessoas que gostam de medicina, que gostam de ensinar, todo trabalho é uma vocação, é bom quando você faz isso com amor, porque você constrói uma verdadeira base e você constrói o seu semelhante, aquela pessoa que está ali ao seu lado. Então, a vocação é algo importante na vida das pessoas. No mundo, o senhor sabe tão bem que a gente está vivendo um mundo muito liberalista, do qual eu não gosto. Liberalismo é algo que não faz muito bem, em que as pessoas visam muito o ter. Nós precisamos ter, e as coisas terminam virando uma situação muito materialista da nossa realidade hoje, né? É verdade. Nós precisamos saber viver bem a vocação para a qual Deus nos chama, não é? Então, a gente é obrigado a ser uma coisa porque o outro quer, não. A gente tem que ver o que é que o nosso coração sente aptidão, a gente tem que ver qual é a vocação que nos realiza e uma vocação que nos leva a Deus, né? Porque seja como pai, seja como padre, seja como professor, como casado, como solteiro, a gente tem que viver no caminho de Deus, não é? Então, toda vocação, ela é importante, ela é bonita e ela pode levar à felicidade, desde que seja a vocação certa, não é? Por isso que, às vezes, a pessoa diz assim, ele desistiu de ser padre, ele agora casou. Não, a vocação dele não era ser padre. Ele agora é casado, é pai, é um bom marido, educa na fé os filhos, não é? Então, ele é um cristão, ele é uma pessoa que vive a sua fé, vive sua vocação. Não é obrigado a ser padre, ele é obrigado a ser feliz, né? Ele precisa ser feliz, não é? Seja como pai, como padre, como solteiro, como for, não é? O que importa é viver bem aquela vocação que você sente que é aquela do seu coração. Não é? Por isso que a vida de casado, a vida é uma vida importantíssima. De onde vão sair as vocações, como você mesmo disse, né? As vocações vão sair das famílias, não é? Então, o caminho é a família estruturada, é o colocar-se diante de Deus e viver bem. E assim a gente vai caminhando naquilo que Deus nos pede. Com certeza, Padre Jurandir. Bom, o senhor tem um compromisso daqui a pouco, né? Já tem missa. Eu cheguei um pouquinho tarde porque eu estava
atendendo confissões. Chegaram duas Ei, pessoas, eu não pude negar. Aí Dona Fátima me ligou e disse: estou indo, Dona Fátima, eu estava confessando e vou voltar para lá agora. Meu filho, Deus pronto, padre. abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão nessa live. Deus abençoe todos aqueles que vão assistir depois essa live, né? E venham para o nosso oratório. Que Deus abençoe a todos nós. Pai, Filho e Espírito Obrigado. Santo. Amém. Obrigado, padre. Muito obrigado pela sua participação. Valeu. Valeu. Bom, tá aqui, né, a participação do nosso querido padre Jurandir, né? Esse grande testemunho que ele deixa aqui para todos nós, essa realidade que ele colocou aqui da caminhada, sempre começa assim, gente, na igreja, com a família. Então, amanhã vamos estar vivenciando este grande dia do sacerdócio, como um todo, essa grande vocação, mas lembremos que essa grande vocação brota das famílias e que esta vocação realmente é algo importantíssimo, que o homem, que a mulher tenha a noção exata de como é importante uma família bem estruturada, de uma família verdadeiramente com sua base bem fundamentada. Esta família, como eu acabei de falar agora com o padre Jurandir, vai dar origens a grandes sacerdotes, a grandes médicos, grandes professores, foram de grandes famílias que surgiram os grandes pensadores da nossa sociedade, né? Grandes pessoas que contribuíram, né? Então, gente, eu quero deixar aqui bem claro, né, oficialmente, este momento, né? Este momento que parte de um grande testemunho, ou seja, ele começou a vida dele ali como coroinha, né? Trabalhando, se encantando com a liturgia, né? Foi amadurecendo. A gente é algo normal, o amadurecimento, o conhecimento, até realmente chegar a ter a sua realização plena. De fato, eu quero realmente hoje só deixar registrado isso aqui. A vocação é um chamado. E como falou o padre Jurandir, nós precisamos ser felizes naquilo que nós fazemos. De fato, como ele disse, não é porque muitos, e eu me coloco aqui no meio, ninguém deixou de ser padre. Não era a nossa vocação. Nós tivemos uma caminhada ali, eu e muitos tivemos uma caminhada, e tenho certeza que foi uma caminhada foi uma caminhada maravilhosa, uma caminhada onde eu fui muito feliz. Mas Deus me mostrou que eu tenho outros objetivos, outros caminhos que eu também tenho que percorrer. Existem duas coisas que eu amo muito, da qual uma eu já consegui, né? Que é a minha questão de teologia, minha formação na área de teologia, o bom conhecimento também na área de filosofia. A outra coisa que eu estou correndo atrás é que eu gosto muito do marketing digital, estou correndo atrás aí para terminar a minha faculdade, né? Então, gente, tudo é uma questão de você se sentir bem, de você se sentir realizado, como disse o padre Jurandir. Então, que você possa vivenciar, de fato, esta vocação. Então, tira esse mês para fazer uma meditação na tua vida, para você refletir sobre os teus passos, para você realmente buscar, né, este caminho vocacional que está dentro de você, que é abençoado por Deus, tá certo? Então, esse grande testemunho do padre Jurandir deixa para nós essa felicidade. Não vá por conta de dinheiro, não. Seja feliz naquilo que você faz. E quando você faz por amor, você atinge muita gente. Você expande essa grande alegria. Então, que o mês vocacional possa servir para cada um de nós como um mês de reflexão, para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento, amadurecer o que de fato cada um deseja fazer realmente na sua vida, a sua busca, né, que você realmente quer, e que você possa, de fato, realizar este sonho e possa principalmente ser feliz, como relatou nosso querido padre Jurandir, né? Como ele disse que ele é feliz com o que ele como padre, como professor realizado hoje na sua busca. Então você, meu irmão, deve também buscar essa realização, seja em qualquer área, em qualquer âmbito que você for, certo? O importante é você ser feliz.
Não adianta você estar num lugar onde você não é feliz. Então você precisa ter essa vivência, entendeu? Deixo aí para você meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, né, versículo de 1 a 14. No primeiro momento, Cristo fala do valor do matrimônio, né, dessa grande perspectiva que é a família, essa família que precisa ser a base para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo momento, ele enfatiza a vida celibatária, a vida religiosa como um todo. Existem pessoas que vieram por amor, existem outras que muitas vezes foi uma opção, um caminho, entendeu? Então, gente, deixo essa grande meditação hoje aqui para vocês, nessa data da vocação, certo? Um dos grandes inspiradores da nossa vocação, né? Eu quero deixar aqui para vocês, é o nosso atual Papa Francisco. Vejam o amor como o nosso atual Papa, ele age com a sua postura diante de tantos problemas, né? Não tomando posição de A ou B, não, mas mostrando que o caminho da igreja sempre será o Evangelho, né? Eu sempre costumo dizer, gente, olha, o Evangelho não é política ou questões sociais. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é a palavra da salvação, é a palavra que nos ilumina, é a palavra que nos edifica a nossa fé. Então, o Evangelho precisa ser sempre esta fonte de vida em toda a nossa caminhada, como relatou bem o padre Jurandir. E o Papa Francisco, em toda a sua caminhada, em tudo que nós estamos passando, tem dado este grande exemplo, né, no seu pontificado, na sua forma de levar a nossa igreja, de conduzir a nossa igreja no caminho da oração, no caminho da meditação, no caminho realmente do humanismo cristão. Então, meu povo, quero aqui agradecer a cada um de vocês, tá? Mais uma vez, pela atenção, pelo carinho, né? Vamos ter outras lives aí pela frente, tá? Este mês vocacional, claro que não vai só ficar nesse mês, né? Vai perdurar um pouquinho. Vamos ter algumas lives aí na terça-feira à noite, onde eu vou estar falando um pouquinho dos papas, né? Sobre a vida de cada um dos papas, né? Você conheceu o Clemente, o sucessor de São Pedro, né? Você sabe quem foi Dámaso I, um grande papa da nossa igreja? Então vamos caminhar aí nas terças-feiras, tá? Às 7 horas da noite, também pelo Instagram. Eu vou estar fazendo uma live aí, meditando, contando um pouco da história dos papas, beleza? E no próximo sábado já tem uma live também, uma live vocacional, certo? Para que a gente possa participar aí, né? E possamos meditar. Provavelmente na próxima semana deve ser alguma live voltada para os dias o Dia dos Pais, né? Que deve ser já comemorado. Então, gente, é muito importante isso, certo? Essa interatividade, né? Que a catequese possa continuar, né? Como eu dizia hoje, precisamos aquecer um pouco mais, né? Com algumas lives, né? E trazer conteúdos. E eu, particularmente, apresento esse conteúdo aqui nesse mês, a partir desse mês, que é o conteúdo aí da live dos papas, que deverá acontecer nas terças-feiras, a partir das 7 horas da noite aí, né, um pouco da história de cada papa. Beleza, gente? Mais uma vez aqui eu quero agradecer a cada um de vocês, né, por este momento, né, e fica essa mensagem aí do padre Jurandir, um pouco do que eu falei, esta importância, e que cada um, dentro da sua vocação, de fato, dê o seu melhor, seja feliz, seja na vida casado, seja como um solteiro, ou seja na vida celibatária, seja na vida religiosa consagrada, mas que você seja feliz. Vocação significa felicidade. Felicidade não é ter dinheiro, não é ter riqueza, não. Felicidade é você estar realizado plenamente, você sentir alegria no seu coração de dizer, eu faço isso, mas eu faço com amor. E eu estou realizado com aquilo que eu faço. Da mesma forma, um grande abraço às minhas colegas catequistas aí, né? Obrigado pela atenção, pelo carinho, mais uma vez. E fica aqui esse vídeo, vai ficar aí gravado, beleza? No Instagram, para depois vocês compartilharem, para vocês aí, vocês divulgarem, tá ok, gente?
mais uma vez, obrigado. Quem quiser também, na quarta-feira, nós temos um grupo aí de estudo bíblico, que sou eu que coordeno, né? Depois procura lá a tia Fátima, ela está lá no grupo do oratório, né? Também no Instagram vocês vão achar ela, se informa direitinho, que nós temos também esse estudo bíblico para quem quiser. Recentemente nós estamos ainda meditando um pouco lá, né? O livro do Apocalipse. Então, fiquem à vontade, gente. A nossa igreja, ela dispõe de inúmeros caminhos. Cabe a você escolher um caminho e ser feliz. Beleza? Mais uma vez, obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu povo. Muito obrigado mesmo de coração. Sintam-se à vontade. E olha, para a semana vai ter aí mais live aí das meninas, tá? Não percam, tá? Dê essa força aí. E valeu mesmo.